antes de Cristo, antes de conhecer a Igreja Viva 24 Horas, né? Eu fui envolvido com tráfico de drogas, eu fui envolvido com roubos, com assaltos, né? Eu servia ao diabo, eu estava na mão do diabo fazendo esse tipo de coisa, né? Era complicado porque ele era explosivo, ele era agressivo, ele era ao mesmo tempo com um jeito de falar, agressividade de se impor. Eu era uma pessoa agressiva, descontrolado emocionalmente, usava drogas, usava muita cocaína. Eu meio que dava um certo medo, né, da reação que viria, né? Nunca sabia, na verdade, como o Juliano reagiria a uma situação. Nessas confusões, nesse relacionamento fora de Cristo, verbalmente ele acabava agredindo, acabava machucando, gritando, xingando muitas das vezes, e por isso que não tinha um relacionamento. Eu conheci a Igreja Viva 24 Horas em março de 2009 e quando foi feito o apelo para entregar minha vida a Jesus, eu não pensei duas vezes. Eu fui à frente e fazem 6 anos já que eu estou firme com Jesus. Depois que eu conheci Jesus, a paz, né? A paz interior nasceu dentro de mim. Essa paz que foi imposta através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, né? E hoje eu sou um novo homem, sou transformado, eu tenho calma, eu penso antes de agir, eu não ajo mais por impulso como eu agia antes. Hoje o choro é de alegria porque a gente sabe que tem a certeza de que Deus mudou tudo isso, também de alívio e de arrependimento de não ter conhecido antes, de não ter dado a oportunidade antes de ser feliz. Então a minha vida mudou da água para o vinho. Muito bom dia para você. Entra no ar o programa Mundo Real, o programa realizado pela Igreja Viva 24 Horas. No programa de hoje nós vamos ouvir uma mensagem que o nosso reverendo pregou na Igreja Matriz, no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus Central, em Gramacho. Ele vai falar sobre Jesus Cristo. E essa mensagem foi pregada no período do Natal. Só que ela é tão atual, eu quero chamar a sua atenção para que você confira e já já eu volto. Aqui a gente trabalha a igreja inteligente e a capacidade de pensar. Quando verdadeiramente qualquer coisa é muito importante, tomamos providências. Sim ou não? Sim ou não? Quando alguma coisa é muito importante, nós tomamos providências. Os deslocamentos que às vezes a pessoa faz para ir a um hospital de câncer, está entendendo? Para fazer uma radioterapia, uma quimioterapia. A pessoa vai, porque se não for fazer aquilo, vai morrer. Sim ou não? Então vamos só para a gente pensar, porque uma das coisas que ocorre no meio do povo evangélico é a faculdade de pensar, entende? Ser colocado de um outro abaixo. Então, muitas das vezes a pessoa existe mais o campo da emoção, correto? E o campo de uma conveniência. Olha só, presta bem atenção. Se alguma coisa é vital, a pessoa vai comparecer ao fórum. Vamos conversar aqui para a gente sair daqui, já que já estamos dando esse toque aqui, para a gente melhorar o ano que vem. Conversa aí, meu amado irmão. Você tem que comparecer a uma audiência. E você não pode fisicamente debilitado. Você tomará providências. Com muleta, sem muleta ou de cadeira de roda, você vai. Você vai arrumar alguém para te levar.
ninguém é solitário na terra. Todo mundo tem relacionamento com alguém. E aí, você pode me levar? Eu acredito que na igreja muito mais deve ter essa solidariedade. Quem está entendendo, diga amém. A gente, às vezes o pessoal ora e diz: ô Jesus, me dá um carro. Aí Jesus, toma o carro. Jesus, esse carro é teu, Jesus. É teu, tá bom. E a minha serva lá? Você vai lá pegar ela e trazer na igreja? Mas a serva também pode clamar. Vira para quem está do lado e fala assim: minha irmã, fala, meu irmão, tenha relacionamento. E se você, olha só, olha para cá. Vocês sabem disso, sabem ou não sabem? Vamos ser sinceros, vamos lá. Se alguma coisa é muito importante, vai se dar um jeito. Quem está entendendo, diga amém. Se ir a Jerusalém era importante, os peregrinos de Israel, o povo saía ou não saía? Saíam de Elate, saíam da Galileia, sabe? Um ajudando o outro, mas sai e vai. Né? As pessoas saem e elas vão. Então olhe para quem está ao outro lado, meu amado irmão. Fala assim, meu amado irmão. Eu sei que a nossa cultura parece um pouco com a igreja da Galácia, cultura da emoção. Eu louvo a Deus porque Deus me trouxe para cá. Amém? Mas Deus me deu o discernimento de como é que é o nosso povo. Então, quem não decide aprender a pensar e andar pela mente bíblica, sabe, valoriza muito o obstáculo. E em valorizando o obstáculo, né, às vezes uma dor ali, uma dor aqui, uma coisa assim, iria para outro lugar, mas para a igreja não vem. Isso é verdade. Contra fatos não existe argumento. Sim ou não? Iria para outro lugar, mas a igreja não. Quer dizer, quando nós tratamos isso de uma maneira menor, Deus sente. Até porque quando você valoriza as coisas de Deus, Ele vai trazer bênçãos que você nem imagina. Isso é o fundamento bíblico, não é? Amém? Então olha para quem está lá e fala assim: meu amado irmão, minha amada irmã, o que nós precisamos é dessa humildade que ela teve ali para demonstrar, e Deus exalta os humildes, não é? Mas ao mesmo tempo tomar a decisão de viver pela mente bíblica. Não é emoção. Não porque hoje está muito quente, não porque hoje está chovendo muito, eu faço as coisas. Porque quando é lá para fora, independentemente de chuva e de calor, se faz. Não é? Então a maneira como você trata as coisas de Deus, quando comparado às coisas de fora, mostra o nosso nível espiritual e aquilo que verdadeiramente é a nossa prioridade. Amém, amém? Então eu diria o seguinte, que ninguém deixe, por uma razão ou outra, de estar em dia tão importante como é o dia, né, da comemoração do aniversário da humanidade do nosso Salvador. Porque, na verdade, ele já existia. Ele vem desde a eternidade. Não é isso? Mas o dia que ele entra na terra, por isso se chama muito advento, primeiro advento, primeira chegada, né? Onde ele toma a natureza humana. Isso é para comemorar com adoração, com devoção, por todas as doutrinas da salvação que estão embutidas ali. Quem esteve aqui ouviu coisas tremendas, como, por exemplo, a criação do universo, ou a criação do homem, foi uma obra grandiosa. Foi ou não foi? Mas o ato de Deus, o Filho eterno de Deus, entende? O ato dele nascer. E como pode nascer aquele que já existia? Essa é a pergunta. Natal é isso, é você começar a refletir. Como pode nascer aquele que já existia? Mais uma vez, pergunta: como pode nascer aquele que já existia? Como pode nascer aquele que já existia? É em torno disso que tem que ser o Natal, o grande mistério.
Amém, amém? Aí a grande resposta é que Deus se faz carne. Aí como os irmãos falaram aí, o irmão traduziu lá, e depois o pastor deu uma consertada, do Wagner ali, ele falou, a célula santificou, não, a célula foi santificada. Depois o pastor ajudou. Quer dizer, olha só que milagre. O homem que vai pisar nesta terra, ele tem que ser santo. Agora, santo não é que simplesmente ele vai praticar, olha para cá. Santo não é somente que ele vai praticar ou vai fazer as coisas certas, né? Não é somente que ele vai praticar, presta atenção. Porque muitas pessoas podem fazer as coisas certas, muitas pessoas podem até praticar a lei. O apóstolo São Paulo, ele dizia, eu que era irrepreensível, eu que era um homem irrepreensível. Vocês entendem isso? Eu que era o que, gente? Irrepreensível. Olha para cá. A história de Nicodemos. Quem já leu sobre Nicodemos no capítulo 3? Quem já leu? Nicodemos, ele era adúltero? Ele era ladrão? Ele era assassino? Hein? Praticante da lei. É ou não é? Mas sabe o que foi que Jesus falou com ele? Que ele tinha que nascer outra vez. Mas o que significava ele ter que nascer outra vez? Ele teria que ter o quê? Uma nova natureza. Não é o que faz ou o que não faz, mas é aquilo que eu me tornei. Aquilo que todos os homens se tornaram. Nós nos tornamos o quê? Pecadores por natureza. Presta atenção. E assim sendo, quem nasce da carne. Jesus explicou a Nicodemos isso em João capítulo 3. Ele falou, rapaz, quem nasce da carne é carne. Todo mundo que nasce, não é isso? E chega, externamente falando, alguém nasce odiando? Claro que não. Né? Eu estou nascendo lá, não é isso? Nasce indefeso fisicamente falando, sim ou não? Sim ou não? Mas ali dentro tem uma carga genética que veio de Adão, já tem ali a iniquidade. Eu até tenho um pessoal que quando começa a olhar uma criança, né? E evidentemente que você olhando fisicamente, olha que coisa linda, é ou não é? Mas ali você está abraçando e beijando, olha só, entenda isso, se não entender, procura o pastor Celso que ele explica, tá? Ali tem um filhote de Adão. E pode ver que depois que começa a manha, depois gostou tanto do colo e está chorando, não para no colo, é ou não é? E se a mãe não for treinada nisso, vai dar colo toda hora, sim ou não? Nós sempre aprendemos, está chorando, vamos ver, está doente? Não. Está com fome? Não, então deixa chorar que vai parar. Já quer te controlar pela mãe. Essa coisinha veio lá de Adão. Quem está entendendo, gente? Agora, Natal é para a gente lembrar o seguinte: o Filho de Deus, ele teria que se tornar homem. Olha para cá. E como homem, ele haveria de, olha para cá, cumprir a lei de Deus e depois fazer o quê? Morrer por nós, sim ou não? Fazer a expiação, mas a condição era que para salvar eu, você, a nós, pecadores, ele fosse o quê? Pode falar. Sem pecado. Mas de todos os homens que nasceram na terra, todos eles vieram como filhotes de Adão. Adão e Eva. É, Roberto. É, que ainda que o cara se torne um padre ou se torne um monge, mas ele não deixou de ser filhote de Adão. A natureza é pecaminosa. Quem está entendendo, gente? Ainda que a pessoa se torne uma pessoa religiosa, ele é um fala comigo, ele é um pecador por natureza. Olha para cá, gente.
o Salvador não poderia ser como todos os homens. Por isso, nem um Daniel, na sua justiça. Daniel, quem se lembra de Daniel? Tinha esse problema. Jó tinha esse problema. Quem está me entendendo? Todos os profetas tinham esse problema. Anjos, Deus não podia confiar, porque já teve anjo que se rebelou. Então, para garantir a salvação, Deus olha para o lado e quem é que vai descer? Isso até arrepia. Quem é que vai descer? Quem vai descer é o Filho eterno de Deus. Só que ele tem que se tornar o quê? Homem. Agora, para ele ser homem, gente, olha só a engenharia daqui, tá? Uma palhinha, é uma palhinha. Para ele ser homem e ser um homem sem pecado, ele não poderia ser filho de quem? De José. Porque José estava ligado direto a quem? A Adão. E para ter o seu Salvador, o meu Salvador, tinha que ser puro, justo. Aí a engenharia do nosso Deus, o autor da salvação, qual foi? Qual foi a engenharia? Prepara uma virgem. E quem é que vai fecundar ali? Como é que vai ser a ação ali? Deus e Espírito Santo, que vai separar uma célula e vai santificar. E dali vai fazer essa nova humanidade. Então, esse Jesus bíblico e Jesus histórico que andou, foi o único homem verdadeiramente santo. Porque não é uma santidade apenas externa, mas foi uma santidade interna. Imagine, alguém pode ser praticante de boas coisas, mas pensa mal. Alguém pode ser praticante de boas, né, externamente, todo mundo, esse cara, ou essa mulher, é ou não é? Mas odeia. Pode ser praticar externamente alguma coisa, pode ou não pode? Mas amargar, ter uma amargura, um espírito de vingança. Dá para imaginar, pode ter um desejo lascívio, pode ter uma fantasia sexual, pode ter uma série de coisas. Quem está entendendo? Imagine um homem que andou nessa terra e nunca foi assim por dentro. É esse que é filho de Deus, mas se torna também filho do homem, porque vai ter a natureza humana e vai se tornar aquele bebezinho. Isso é Natal. Isso é Natal. Natal é se voltar para o sobrenatural e entender que aquilo que na teologia bíblica se chama, né, a doutrina da encarnação do verbo, porque lá em João 1 está escrito o quê? Vocês percebam que Mateus fala da genealogia, não é isso? Fala ou não fala? Lucas também a ideologia, a genealogia, é ou não é? Mas João faz o quê? Vai direto. No princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra, do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aquele garotinho lá de Belém, ele é o Filho eterno de Deus. Ele existe antes do mundo, ele existe antes das galáxias, ele existe antes de todas as coisas. Isso é uma coisa tremenda. Mas quem quer pensar nessas coisas? Prefere pensar na rabanada? Prefere pensar nas conveniências, na troca de presentes para lá e para cá? E esquecem dele. A cristandade odierna está em pecado. Por isso que nós temos que chamar a atenção. O nosso púlpito é o púlpito onde a palavra está solta para alertar o povo de Deus. Porque, meus amados irmãos, ele se faz carne. E João diz assim: vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai. Dá para vocês imaginarem um homem sem pecado? Todos nós que nascemos de novo, temos que lutar. É uma vida de consagração, é uma vida cheia do Espírito Santo, sim ou não? E de vez em quando estamos falhando, né? De vez em quando a gente vai orar e fala assim: Senhor, me perdoa. Pai, perdoa. Pai, perdoa.
é a oração que Jesus nunca fez. Jesus orou, orou e orou, mas ele nunca orou pedindo perdão ao Pai, porque ele nunca pecou. Puro de olhos, puro de lábios, puro de mãos, puro de pés, puro de motivações, puro de intenções. Agora nós devemos orar. Você pode ver o seguinte: tu pegas, vou falar igual os gaúchos falam, tomas em tuas mãos a oração do Pai Nosso. Tomas a oração do Pai Nosso. E aquela oração, ela foi ensinada como resultado de um pedido dos apóstolos. Jesus falou assim: vocês quando forem orar, orem deste modo. Agora vocês querem ver como eu oro? Vamos a João 17. Eu já oro de uma outra maneira. A oração de Jesus com o Pai era num outro nível. Pai, glorifica o teu Filho, junto com aquela glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Olha o nível. Olha o nível. O meu Salvador não é Maomé, o meu Salvador não é Allan Kardec, o meu Salvador não é Moisés, o meu Salvador, porque todos os pecadores, né? O meu Salvador não é Daniel, o meu Salvador não é Jó, meu Salvador não é Paulo, meu Salvador não é nenhum profeta, meu Salvador não é nenhum apóstolo, meu Salvador é o próprio Filho de Deus que se fez carne e veio nesta terra. Quem quer glorificar ao Senhor? Quem quer exaltar o Senhor? O nível é outro, gente. Aí como vamos para outros lugares? Como vamos dar prioridade a outras pessoas? Como vamos dar prioridade a outras coisas? Não somos crentes, não somos cristãos de fato, se Jesus Cristo não exerce o seu senhorio na nossa vida, se Ele não exerce o seu senhorio no nosso tempo, se Ele não exerce o senhorio. Vocês vejam, ontem nós tivemos em Xerém, fazendo o quê? Trabalhando para esse Jesus, levantando a igreja em Xerém. Teve um momento de confraternização do projeto Jovem Adolescente em Ação. Podem ficar de pé os jovens que foram. Teve um momento, mas depois, às 16 horas, eles foram para a praça, pode sentar, e estavam pregando e evangelizando. Essa é a razão da nossa vida, gente. Se outras coisas assumem o controle da sua vida, eu digo, você está em pecado. Porque você está colocando outra coisa no lugar de Deus. De um Deus que, primeiro, te trouxe a existência nesta terra pelo nascimento natural. Porque para você ter o nascimento sobrenatural, você tem que ter primeiro o natural. O natural é que veio do seu pai e da sua mãe. Correto? Então a primeira chama da graça é poder existir. Porque se você não existe, não terá uma nova vida. Depois a coisa mais importante é o dia que Jesus entrou na sua vida. Provavelmente há pessoas aqui que são cristãs nominais, mas Jesus não governa a vida delas. Quando Jesus governa a nossa vida, você canta o Salmo 103 que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando Jesus é Senhor da sua vida, você incorpora bem o que Paulo disse à igreja de Corinto, né? Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Atividade sua como cristão, deve sempre glorificar a Deus. Se eu vou a um estádio, eu vou glorificar a Deus. Se eu vou a um show, eu vou glorificar a Deus. Se eu vou à universidade, eu busco glorificar a Deus. Se vou resolver um problema, eu vou buscar glorificar a Deus. Aliás, cristãos odiernos, cristãos da pós-modernidade, a palavra continua ecoando, como no primeiro século, quando o apóstolo São Paulo escreve e diz:
Vocês têm que pensar nas coisas que são do alto e não nas que são de baixo. Cristãos infelizes, cristãos que não experimentam a glória de Deus, eles vivem com um pé lá fora e outro na igreja, eles são divididos, eles não experimentam a plenitude. E eu vejo que o Natal é uma oportunidade de você conhecer o teu Salvador. Amém? Jesus é o tema central da Escritura Sagrada e é o tema central da Igreja Viva 24 Horas. Ligue para a gente. Nós estamos à sua disposição. Os pastores e missionários estão agora no templo da Igreja Viva 24 Horas, aguardando a sua ligação. E também, hoje, sábado, nós temos a reunião jovem e domingo, 2 grandes reuniões importantes na nossa Igreja Viva 24 Horas. Às 10 horas da manhã, reunião da Palavra de Deus, onde os filhos de Deus se reúnem para adorar aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. E Ele está vivo e ama você. E à noite nós temos, no domingo, às 19h30, a reunião de milagres. Se você precisa de milagres, saiba que Jesus ele tem poder para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Ligue para a gente e depois do programa, assim que o programa termina, nós continuamos atendendo a sua ligação e também a mensagem de texto pelo WhatsApp, que é o 5181655040. Igreja Viva 24 Horas, uma igreja que ama você. Eu quero agradecer a cada um dos amigos que tem nos mandado mensagem, que tem participado da programação conosco todos os sábados. Que Deus abençoe vocês e saiba que para nós é uma alegria e um prazer você fazer parte desta família. Igreja Viva, que fica na Avenida Assis Brasil, 6322, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. E você também pode entrar na nossa fanpage, que é o facebook.com/programa Mundo Real e procurar um projeto Jesus em Minha Casa ou uma igreja mais perto de você. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe. Semana que vem estamos de volta nesse programa que tem o compromisso de levar a palavra de Deus ao seu coração. Forte abraço e até sábado que vem. Shalom!